Lá de cima, quer dizer, uma pessoa, você vai com aquilo e você vai colocando as... você pode imaginar, ninguém pode fazer isso aí com escada. Antigamente você fazia com escada, mas hoje em dia absolutamente ninguém mais faz com escada. Gente, nós estamos passando no centro comercial de Jericó. Vocês querem dar uma paradinha aqui para fazer compras? Olha que beleza. Não querem fazer. Bom, primeira vez que eu escuto brasileiros dizer que não quer fazer compras. Tá bom. Hã? Jerusalém. Jerusalém. Gente, nós estamos num hotel genial, super perto do mercado. Mesquita, não, né? Essa mesquita. A mesquita essa. Não, Brasil construiu? Grande parte do dinheiro foi de 20 milhões de dólares que o Brasil mandou para a construção. Essa aqui é a esquerda. A esquerda, a mais bonita da... Conta a história. É o mesmo imposto. É o Brasil que eu quero. Tá vendo? Só que não. Conta a história. Ou seja, eu paguei. Não tem muita história. Veio para aqui uma comissão, eu me lembro que veio uma comissão do Sem Terras, STM, MST. Eu ia ser o guia deles, no final eu não fui o guia deles. Mas, não. Eles vieram para aqui e trouxeram essa doação do governo brasileiro de 20 milhões de dólares para ajudar a construção da mesquita em Jericó. O cara não tem terra, mas tem 20 milhões. Não é dele. Não, gente, não foi dele. Foi o governo brasileiro que mandou de presente. Eles só fizeram entregar como solidários com a luta palestina. Nem me perguntaram se podia. Aí o Bolsonaro vai. Ô, gente, o Efraim falou assim, comentou estava escrito ali num restaurante em Jericó 10 mil anos. Né, mas para que haja essa datação de 10 mil anos para uma cidade ou para qualquer coisa, é necessário que a Terra tenha mais de 10 mil anos. Se a gente for ver a astrofísica faz uma medição assim da idade dos planetas e das estrelas. E eles fazem essa medição a partir do distanciamento do centro que eles imaginam que é o lugar onde tudo começou, o Big Bang. Então assim eles calculam que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e daí por diante. E essa teoria, ela é uma teoria relativamente recente e extremamente popular. Eu durante um período da minha vida eu fiz física. Eu me aventurei um pouquinho na astrofísica. Eu comecei a fazer tive a minha bolsa de pesquisa do CNPq em astrofísica, mas eu estava meio viajante na época. E eu me lembro que naquela época, nessas observações que eles faziam pelo telescópio Hubble, eles encontraram estrelas que, segundo eles, tinham 14 bilhões de anos, no meio de estrelas que, para eles, tinham 4 bilhões de anos. E aí eles começaram a questionar esse modelo de expansão do universo para determinar a idade das estrelas. Mas pensando na criação do mundo, existem duas teorias, né? Existe o criacionismo, existe o evolucionismo. O evolucionismo, ele se baseia numa teoria da geologia chamada uniformitarismo, em que existe um movimento lento da Terra e através
milhões e milhões de anos, os animais vão se formando e as montanhas vão se formando e a geologia, essas formações que temos hoje vão se formando. E existe uma outra teoria que é a que fundamenta o criacionismo, que é uma geológica chamada catastrofismo, e que afirma que houve um momento na história em que houve um incidente de grandes proporções que sacudiram os alicerces da Terra, e esse incidente catastrófico deu origem às cadeias de montanhas como as temos hoje, deu origem aos vales, deu origem às planícies e deu origem a esse desenho que nós temos da Terra. Segundo os catastrofistas, esse evento foi o dilúvio. E como é que eles buscam sustentar a teoria deles? A datação que se faz nos TELs, até que o Efraim estava falando, é feita por camadas. Então o sujeito ele está cavando um TEL, uma dessas montanhas aí de sedimentos, e ele encontra artefatos e ele sabe que tem uma determinada moeda de uma época tal, e em geral ele vai catalogar todos os objetos daquela faixa como datando daquele período. Aí ele cava mais um pouquinho e ele encontra uma outra faixa. E ele encontra um objeto que ele entende que é da data tal, e ele vai catalogar todos os objetos encontrados naquela faixa de terra daquela época. E assim ele vai fazendo as escavações. E ele vai datando aquelas faixas a partir dos objetos que ele encontra dessa época. É óbvio que ele usa o carbono 14 e outros mecanismos para buscar medir a idade daqueles objetos, ou daqueles ossos, ou daquele dente que é encontrado e daí por diante. Em alguns lugares onde escavações foram feitas, eles encontraram ossos de animais modernos misturados com animais pré-históricos. E aí então eles disseram: tal só pode ter acontecido por um evento catastrófico na Terra, e daí vem a defesa do criacionismo e do dilúvio. E para os criacionistas, a Terra não tem mais do que 10 mil anos de idade. E eu me lembro de uma fórmula de um astrofísico em que ele faz uma relação entre o campo magnético da Terra e a idade da Terra, comparando a Terra com as estrelas magnéticas, que são uma qualidade de estrelas que existe no universo. E segundo esse astrofísico, se a Terra tivesse mais do que 10 mil anos, ela não possibilitaria a vida, porque ela não seria um planeta, ela seria uma estrela magnética. É porque à medida que o tempo passa, essa capacidade de atração vai mudando. Bem, essa é uma teoria